Olá, eu sou o Marcelo. Eu sou o Guilherme. A gente vai apresentar aqui o nosso segundo trabalho de estatística. E, primeiramente, a gente realizou aí o trabalho a partir da mesma base de dados, onde a gente fez os cálculos dessa vez a partir do Python, né? E a gente aplicou alguns modelos de análise de dados, né? O Q-quadrado, a ANOVA, a regressão linear, e realizamos algumas interpretações a partir disso. Alguma das relações que a gente pode encontrar a partir desses modelos de aplicações estão mostrados aqui, que a partir do teste Q quadrado, a gente pode analisar a relação entre duas variáveis categóricas. Análise ANOVA, a gente verifica se existe aí a diferença entre a média dos grupos, né, que foram feitos a estatística, e também tem a regressão linear, que ela modela basicamente a relação entre variáveis dependentes e independentes, podendo ser essa variável dependente. Ela pode ser dependente de uma ou mais variáveis independentes. Bom, e aí agora para começar os resultados, eu vou falar um pouquinho do teste Q quadrado. Para fazer as análises baseadas nesse teste, a gente vai usar os valores de P obtidos e a tabela de contingência também obtida pelo teste. A primeira tabela que a gente obteve aqui foi do meio de transporte que as pessoas utilizam no dia a dia e o seu nível de obesidade. Primeiro, para começar essa análise, a gente pode formular algumas hipóteses, né? Falando se o meio de transporte que as pessoas usam afeta no nível de obesidade ou não afeta. E aí, agora, vendo o valor de P, a gente tem que ele é de 0,01 ou 1%, aproximadamente. Que é menor do que o nível de significância 5% que a gente adotou para fazer essas análises. Ou seja, a gente pode, assim, então, rejeitar a hipótese nula e confirmar que o meio de transporte que as pessoas usam no dia a dia afeta, sim, no nível de obesidade delas. Agora, também, outra variável que a gente utilizou foi a CALC, que é a frequência que a pessoa bebe, e é bebidas alcoólicas. E aí, a gente pode também formular hipóteses semelhantes, né? Tipo, se essa frequência que a pessoa bebe afeta no nível de obesidade ou não. Agora, vendo o valor de P, a gente tem que ele é de 0,06, que é um pouquinho maior que o nosso nível de significância de 5%. Então, a gente não pode rejeitar com certeza a nossa hipótese nula e falar que o nível de. A frequência que a pessoa bebe afeta a obesidade. Mas a gente pode ver também que ela é bem próxima desse 5%. Então ela tem uma associação leve com o nível de obesidade. Agora, outra variável que a gente utilizou foi se a pessoa era fumante ativo ou não. E aí a gente pode ver também o valor de P aqui, que é baixíssimo, que é de 0,2%, confirmando que a pessoa ser fumante ou não realmente afeta no seu nível de obesidade. E aí é importante dizer também que, pela tabela de contingência, a gente pode ver que 31% dos fumantes são obesos, sendo que só apenas 10% dos não fumantes são obesos, o que é uma diferença grande. E por fim, a gente vai analisar essa variável SCC, que diz se a pessoa monitora ou não as calorias dela diariamente. E agora, vendo o valor de P e o valor da estatística aqui quadrada, a gente pode ver que o valor de P é 20%, que é bem mais alto que o nosso valor de significância de 5%, dizendo que a relação entre as duas, a gente não pode ter relação forte entre as duas, né? Que se a pessoa monitora ou não as calorias dela no dia a dia, não tem muito a ver com o seu nível de obesidade. Então, falando agora sobre análise nova, né? A gente fez aqui a tabela dela, a tabela nova, primeiramente do peso pelo cálculo, que é a frequência que a pessoa bebe. Então, a gente calculou a soma dos quadrados, graus de liberdade, a estatística F, o valor P. O valor P é relacionado aí à estatística F a partir da probabilidade da estatística F, e conforme maior a estatística F, menor o valor P e vice-versa. Então, primeiramente, a gente encontrou um valor P na relação dessas duas variáveis de 0,001, que indica que existe uma grande diferença entre as médias dos grupos analisados, né? Então, isso também pode dizer que há um impacto entre a frequência que a pessoa bebe no peso da pessoa. E para a próxima variável CAEC, né, que é se a pessoa come alguma coisa durante as refeições, a gente encontra um valor P de 48%, né? É muito maior do que o valor da significância 5%. Então, isso indica que não existe uma diferença significativa entre as médias dos grupos analisados, né?
E aqui no primeiro, o valor P é bem menor do que o valor de 5%. E para uma outra variável, né, o meio de transporte, aí, a gente encontrou o valor de 0,002 do valor P. Então, indica também que é uma variável que impacta bastante, né? Tem uma diferença de médias aí significativa entre os grupos analisados pelo peso. Então, impacta bastante também na variável peso. E por último, a gente fez os gráficos aí de regressão linear, que a gente fez modelado pela idade e também um gráfico modelado pela altura, né? Então aqui tem os pontos aí da dispersão do peso pela idade e também do peso pela altura. E a reta, ela é basicamente a linha de regressão linear, que minimiza a soma dos quadrados da diferença entre os valores observados e os preditos. E aqui o eixo X é o eixo da altura, da idade no caso, primeiramente, e o eixo Y é o eixo do peso. Aqui temos o gráfico da altura, onde o eixo X é o eixo da altura e o eixo Y do peso. E bom, temos a tabela de regressão linear, onde foram calculados os valores de R² e os valores P. O valor de R², ele indica o quão essa variável explica, né, o valor do peso, da variável resposta, né? O quão dependente a variável peso é dessa variável. Então, para a idade, a gente chegou no valor de 0,06, que é um valor de 6% apenas, e para um valor P pequeno também. Então, isso indica que a variável idade não explica tanto a variável peso, porém o valor P menor do que 5% de significância indica que ela impacta sim a variável peso. Agora, para a altura, a gente chega no valor mais expressivo de explicação da variável peso, né? Então, a gente chegou no valor de 32,8%. Encontramos um valor P também muito menor do que o valor P encontrado para a idade, né? Então, indicando que a variável altura, ela impacta mais a variável peso. Bom, e agora para concluir, dados os resultados, quais são as ações possíveis que a gente pode ter para contornar esses problemas? Bom, primeiro a gente pode falar de política de controle de álcool, que seria fazer programas ou campanhas que controlam o uso dessa droga, para controlar também o nível de obesidade que tem essa relação entre os dois fatores. A gente também pode fazer campanha contra o tabagismo, semelhante ao álcool, né, que também tem relação com o nível de obesidade, e também o governo pode implementar políticas que incentivam caminhada e uso de bicicleta como meio de transporte, além de investir na infraestrutura de transporte público, que são 3 tipos de transporte que auxiliam nesse gasto energético, gerando um menor nível de obesidade. E falando agora de investigações futuras, a gente pode também citar e realizar novas pesquisas. Por exemplo, se realizarmos novas pesquisas em países como Noruega e Suécia, que investem mais forte em transporte público ou em bicicleta, a gente pode ver se as conclusões que a gente tirou desse trabalho quanto ao meio de transporte vão ser reforçadas nesses países, se o nível de obesidade lá for menor do que em relação a esses 3 países que a gente usou como base nessa pesquisa. E aí a gente também pode fazer novos estudos, por exemplo, selecionar um grupo de pessoas que usam álcool frequentemente ou que são fumantes, e depois tentar mudar o hábito dessas pessoas e verificar como isso age no nível de obesidade delas, também seria um caminho possível para a gente reforçar os dados tirados e conclusões tiradas desse trabalho. E obrigado pela atenção. Obrigado.